Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso laboratório de modelagem. Essa semana nós vamos iniciar falando um pouco sobre os componentes para interpretações de modelagem da parte superior do corpo. Seja para camisas, blusas, blazers, Nós temos várias partes que compõem além do corpinho, como golas, mangas, abotoamentos, transpasses, E essa semana nós vamos falar então sobre a parte dos abotoamentos das peças que são abertas pela frente. E isso nós vamos precisar de calcular o transpasse necessário para se desenvolver uma interpretação de uma modelagem nesse tipo de modelo. Sobre os abotoamentos e os transpasses, nós temos dois tipos que podem ser desenvolvidos. É o que a gente chama de um abotoamento inteiro ou de um abotoamento postiço. A diferença entre um e outro vai ser no desenvolvimento da modelagem. O inteiro, o abotoamento, ele acompanha o molde da parte da frente da blusa, do casaco, enfim, da peça que você estiver interpretando. E o abotoamento postiço, ele é costurado, ou seja, ele é feito um molde à parte e costurado para a montagem deste abotoamento. Para ficar mais claro para vocês, Imagine uma blusa onde o fechamento vai ser feito com botões pela parte dianteira. Então, o abotoamento vai estar localizado no centro-frente. E eu tenho uma parte da blusa, a parte direita, e a parte esquerda. E essas partes, elas precisam se sobrepor um pouquinho nesse início, Para que eu tenha um lado com os botões e o outro lado com as casas, para fazer esse abotoamento. E é em função disso que a gente desenvolve a modelagem programando de quanto será esse transpasse. A definição do tamanho do abotoamento será sempre em função do botão que você vai utilizar. Ou seja, o diâmetro desse botão, qual é a medida dele, é que vai definir quanto que eu preciso ter nesse abotoamento. A gente fala que deve ter sempre meio centímetro no mínimo para cada lado do botão, Porque senão fica uma coisa um pouco desproporcional. Às vezes um abotoamento fininho com um botão ocupando praticamente toda a área desse abotoamento. Não fica um design legal. Então isso é uma informação importante. A gente precisa saber qual é a largura do botão que eu vou utilizar para eu poder calcular essa medida do abotoamento, tá? E, consequentemente, do transpasse que eu vou precisar colocar na minha construção dessa modelagem. O primeiro exemplo que eu vou trabalhar com vocês vai ser de um abotoamento inteiro, tá? Ou seja, ele já vai acompanhar o molde da frente da minha base. Esse abotoamento, eu vou calcular ele com uma medida pronta de 2,5 centímetros, tá? Ou seja, essa vista que fica aqui no centro-frente, onde estarão os botões, tem 2,5 centímetros. Isso quer dizer que além da medida da base que eu já tenho, eu vou precisar transpassar para o outro lado da peça a metade do abotoamento. Se o abotoamento vai ter 2,5 centímetros, eu vou precisar avançar 1,25. Para tentar ficar mais claro para vocês, vou fazer um esboçozinho aqui, tá? Suponho que esse aqui seja o meu moldezinho da parte superior de uma blusa. Na minha base, essa linha do centro-frente é exatamente o centro-frente do corpo. Quando eu espelho essa base para o outro lado, essa linha aqui ela está exatamente no centro da peça. E o botão ele deve ser posicionado no centro dessa linha aqui, da minha base. E o abotoamento, ele transpassa tanto para o lado da base que eu estou desenvolvendo, quanto para o outro lado. Ou seja, ele cria uma vista, pegando metade de um lado e metade de outro. Se eu vou considerar que esse meu abotoamento tem 2,5 centímetros, eu já visualizo que eu preciso ter um transpasse de 1,25 nessa construção, para passar para o outro lado da base na hora
de desenvolver essa modelagem, tá? E é isso que nós vamos fazer aqui nesse nosso primeiro modelo que eu estou trazendo para vocês. Então eu já copiei aqui a nossa base da frente que nós vamos utilizar para fazer esse abotoamento inteiro de 2,5 centímetros, tá? Então já tenho aqui minha base, aqui está o centro-frente dela, onde vai entrar os meus botões, né? Se eu quero que ele tenha 2,5 centímetros, eu preciso aumentar aqui então a metade de 2,5, que vai ser 1,25. Vou vir aqui e crescer essa medida então. Marco em cima, embaixo e já traço aqui uma linha reta. Posso deixar aqui para orientar, então, que no centro-frente aqui, ó, é onde estarão os meus botões, tá? E é como se eu trouxesse para cá, ó, 1,25 recuando também, tá? Feito isso, aqui está definido o estudo desse abotoamento, né? Transpassei 1,25. Só que eu preciso já calcular também os acabamentos, né? O abotoamento é interessante que ele sempre seja duplo. Então, eu preciso ter a medida de 2,5 para voltar, né? Para que esse abotoamento fique duplo. Como ele é inteiro, isso já tem que sair programado aqui. Então, o abotoamento está com 2,5. Depois que eu sair esse 1,25, eu vou aumentar mais 2,5 centímetros. 2,5, 2,5 e vou riscar aqui novamente. Esses 2,5 centímetros, então, que eu saí aqui, eles vão voltar na hora de costurar. Volta para que esse abotoamento fica duplo. E eu ainda preciso colocar mais 1 centímetro de costura no mínimo para embutir. Tem pessoas que colocam mais 2,5 e faz ele duplo 2 vezes. Não há necessidade. Se eu colocar mais 1 centímetro para embutir, igual quando a gente faz com a bainha, já é o suficiente. Então, venho aqui agora, depois dos 2,5, e vou acrescentar mais 1 centímetro de costura. Marco aqui. E já traço também a minha linha de 1 centímetro de costura, tá? Feito isso, eu preciso só dar os acabamentos. Tem um pulo do gato aqui que é muito importante para não faltar tecido nessa área aqui na hora de fazer as dobras para embutir, né? A gente sempre deixa esse pedacinho da parte superior maior porque ele vai dobrar para o lado de cá. E aqui, muitas vezes, a base já começa a subir a curvatura do degolo. Então é importante que depois de traçar essas linhas, eu já simule as dobras na minha modelagem como se eu estivesse costurando. E vou cortar aqui em cima depois, já com 1 centímetro de costura também, com esse abotoamento fechado. Que quando eu desdobrar ele, eu já tenho todas as projeções do desenho que precisa ficar para não faltar tecido nessa parte superior. Até porque aqui é uma área que sempre vai costurar uma gola, ter algum tipo de acabamento, né? Então é necessário que não falte tecido nessa região. Eu fiz ali no meu papelzinho, vou mostrar aqui para vocês essas dobras para ficar mais claro esse entendimento. Gente, isso aqui é só um estudo, tá? Eu esqueci de comentar com vocês que a base que eu estou utilizando nesse exemplo é a base com pence feminina, mas poderia ser qualquer outra base, inclusive um masculino. O foco aqui é aprender como que a gente faz esse transpasse e esse abotoamento, tá? Então, olha só. Aumentei aqui o transpasse de 1,25, porque o meu botãozinho vai estar aqui na linha do centro-frente da minha base, né? Depois aumentei mais 2,5, que é o que eu vou dobrar para ficar duplo. E coloquei mais 1 centímetro de costura para embutir, para ficar acabadinho esse abotoamento, tá? Então, vou montar aqui rapidinho. Eu venho aqui, corto no final, depois que eu coloquei esse 1 centímetro. Para eu poder fazer as dobras, para vocês entenderem como que vai ficar. Então, ó, vou vincar
essas dobras aqui onde eu coloquei costura. Primeiro vou vincar esse 1 centímetro, que é o meu acabamento. E já deixo ele dobrado para dentro. Depois venho nos 2,5, que é a medida do abotoamento completo. Vinco ela também para dentro. Dobro tudo. Vinquei. Já tô com o meu abotoamento pronto. Na hora de costurar, eu vou costurar, ó, pelo avesso, tá? Vai ficar assim, ó, 1 centímetro, dobrei para dar o acabamento e a vista aqui dos 2,5. Venho com a minha costura aqui na beiradinha e aí do lado direito, essa costura vai estar projetada aqui, ó. E eu tenho o meu abotoamento prontinho. Feito isso, eu coloco 1 centímetro de costura aqui na parte superior. E aí essa aqui é a régua que eu falei com vocês, que ela já tem a margem de 1 centímetro, que eu gosto de usar. Que ela já me dá as marcações necessárias, tá? Venho com a minha tesoura, ó, com um molde dobradinho, da forma como se ele fosse costurar. E corto aqui, ó. Por que isso? Porque a hora que eu desdobrar o meu molde, eu já tenho exatamente o desenho que precisa ter aqui. Outra informação importante da gente ter nos moldes, todos os locais onde eu tenho uma dobra ou uma marcação de uma costura, é legal eu pôr um pique. Então, eu vou pôr um pique aqui na dobra de 1 centímetro e um pique na dobra do final do abotoamento, tá? Então, ó, aqui e aqui. E tá o meu abotoamento inteiro de 2,5 centímetros prontinho nesta modelagem. Além do abotoamento inteiro, como nós acabamos de fazer e eu demonstrei para vocês, a gente pode ter um abotoamento de acordo com o design da peça, o modelo que eu quero desenvolver, um abotoamento postiço, ou seja, ele não vai sair inteiro na modelagem, mas eu vou fazer um abotoamento à parte para ser costurado na parte da frente da peça que eu estiver desenvolvendo. Então, como exemplo para vocês, nós vamos utilizar as mesmas medidas. Vamos trabalhar com o mesmo abotoamento de 2,5 centímetros. Vocês vão ver que eu preciso pensar sempre no transpasse de 1,25, porém agora vai ser um abotoamento postiço. Primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte, se ele é postiço, ele é feito à parte. Então, primeiro eu vou fazer o abotoamento e depois mexer na base o que eu preciso fazer de interpretação ali para que esse abotoamento possa encaixar, tá? Então, o meu abotoamento tem 2,5 centímetros. Vocês já viram no exemplo anterior que o abotoamento tem que ser duplo e ele precisa de ter as costuras para embutir. Nesse caso, além da costura ser de embutir, ela é uma costura para costurar mesmo o abotoamento postiço na minha base, tá? Então, vou fazer aqui. Se o meu abotoamento vai ter 2,5 e ele vai ser duplo, então eu vou pensar, ó, eu tenho que calcular 2,5, que é a vista dele, mais 2,5, que ele vai ficar duplo. Então, aqui já deu 5 centímetros, né? Importante que ele seja feito no esquadro, bonitinho. Então, vou manter essa linha esquadrada aqui. A medida desse retângulo que eu estou criando tem que ser a medida da minha peça que eu estiver interpretando, tá? Aqui eu estou trabalhando só com uma base, só para mostrar esse estudo para vocês. Mas vocês vão estar trabalhando já com uma base de uma blusa, de um casaco, de um blazer, né? Então usar toda a medida do centro-frente da peça, tá? Vou jogar o que eu estou trabalhando aqui, ó, aproximadamente 38. Vou até fazer ele um pouquinho maior aqui, com 40 centímetros. Mantive o esquadramento, vou esquadrar embaixo também. E vou jogar as mesmas medidas aqui, 2,5 mais 2,5 dele duplo, marcando aqui embaixo. 2,5 mais 2,5, 5. .
Então aqui, ó, eu já tenho, vou marcar essa linha aqui, só um pontilhado, para vocês saberem que é uma linha de dobra. Aqui vai ser onde eu vou dobrar o meu abotoamento. Vou dobrar ele assim, ó, ele já vai ficar duplo. Então eu sei que aqui tem um pique e aqui também vai ter um pique, tá? Pique e pique. Aqui e a mesma coisa aqui embaixo. Tá pronto o meu abotoamento? Não. Ele tá só programado à medida do abotoamento. Eu não vou ter que costurar ele aqui, então eu preciso colocar 1 centímetro de costura. Tanto de um lado, né? Vou usar minha régua já com a medida de costura, ó. Já tem minha margem. 1 centímetro para cá de costura e mais 1 centímetro pro lado de cá. Então, na verdade, para eu fazer um abotoamento de 2,5 centímetros, eu vou precisar ter um retângulo com 7 centímetros, tá? 2,5 para a vista externa, 2,5 para a vista interna, que é dupla, mais 1 centímetro de costura de cada lado, para eu poder costurar ele aqui na base. Deixo isso aqui à parte, já está pronto esse moldezinho. Agora eu preciso vir na minha base para mexer. Esses 2,5 centímetros, eles não estariam aqui, ó. O abotoamento está no meio. Eu teria 1,25 para cá e aqui para o lado de dentro mais 1,25. Então eu preciso vir na minha base, como ele é postiço, eu já construí esses 2,5, eu já tenho desses 2,5 aqui, eu tenho 1,25 aqui, que eu saí no anterior, que era inteiro. Eu preciso vir na minha base e retirar 1,25, tá? Eu vou fazer aqui em partes para vocês entenderem. Eu vou retirar 1,25 do transpasse e depois eu vou colocar um de costura para poder costurar. É como se, na verdade, eu tirasse, então, aqui só 0,25 milímetros, desculpa. Né? Mas para ficar fácil de entender, eu vou marcar primeiro, tirando 1,25, que é para cá. Venho aqui embaixo, marco esse 1,25 também. Ó, então, na minha base, eu preciso tirar agora esse transpasse. Por quê? Porque essa medida de 2,5 que vai ser à vista, ela já está toda programada nesse molde postiço que eu construí, né? Então, isso aqui, ó, não vai existir mais na minha base. Eu recuei 1,25 centímetros. Tá pronto? Não tá pronto o estudo, mas agora eu venho aqui e tenho que acrescentar um de costura para poder costurar aqui no meu abotoamento postiço, tá? Vou apagar bem aqui. Vou usar a minha regrinha de margem e já coloco aqui então mais 1 centímetro para vocês saberem que é 1 de costura. E aí sim, eu tenho o meu molde da frente e tenho aqui o meu molde do abotoamento. Vou ir ali também no papel para mostrar para vocês como ficaria essa montagem para vocês entenderem melhor. Então, gente, como eu mostrei para vocês, a gente constrói a parte, o nosso abotoamento, tá? Ele tem 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, 5, 1 de costura para cada lado, 7, tá? Os piques ficarem aqui onde eu vou ter as dobras de costura e no centro dele. Então, ele montadinho ficaria assim, ó, dobrado no meio, né? Essa costura vai embutir de um lado, de outro. Vincar aqui bem, para mostrar ele simulando como se ele tivesse montado, ó. O abotoamento postiço, então, seria isso aqui, ó. E aí eu preciso preparar minha base para encaixar ele aqui nessa base, né? O meu botão, como eu mostrei para vocês no anterior, ele fica aqui no centro da base, né? O meu abotoamento tem 2,5, então eu tenho um transpasse de 1,25. Então, eu entrei aqui na base 1,25, né? Eu preciso retirar isso aqui fora. Mas depois eu preciso acrescentar 1 de costura. Então, eu volto com 1 de costura, foi que eu voltei, que é como se eu tirasse, então, na verdade, só
esse pedacinho aqui, ó, que dá 0,2,5 milímetros, tá? Então, vou cortar isso aqui, só para ficar fácil de vocês visualizarem. Ó, vou cortar esses 2,5 milímetros. Ficou só um de costura, né? Ó, o meu abotoamento vai encaixar aqui, ó, sumindo com esse 1 centímetro de costura, onde ele será costurado, ó. A pecinha montada ficará dessa forma. Ficou igualzinho as medidas do transpasse e o abotoamento inteiro, porém que agora ele é postiço, ele vai ser costurado. É importante, né, eu posicionar ele aqui para retraçar o meu degolo, né? E depois, na hora que eu colocar a costura, já cortar ele no formato ideal para eu ter sempre essa margem de tecido a mais aqui para fazer os acabamentos, seja com gola, com limpeza, enfim, o tipo de acabamento que eu for utilizar na minha peça, tá? Vou mostrar um último modelinho agora para a gente poder encerrar essa aula. Gente, por último, eu vou mostrar um outro modelo de abotoamento que ele é muito utilizado para peças que vai ter forragem, principalmente, né? Com casaco, blazer, né? Então eu preciso de ter um abotoamento, ele ter uma limpeza da parte interna, né? Que geralmente é no mesmo tecido, e a partir da limpeza é que eu coloco o forro. Ele é muito chamado de revel também, tá? A única diferença é que essa limpeza do abotoamento, ela já sai desde aqui o ombro, né? Geralmente é em peças que o forro precisa, às vezes quando abrir o casaco um pouco, né, não aparecer diretamente o forro, tá? Então é uma outra opção que eu estou trazendo para vocês também. Vou manter ele também como um abotoamento postiço, tá? Na verdade, o que vai ser postiço nele, o que traz a diferença é a limpeza, né? A parte da frente ela é inteira, então ele vai mesclar inteiro com postiço, tá? O abotoamento ele sai inteiro e o revel, né, que é a limpeza, vai ser postiço. Mudei aqui só para diferenciar um pouco, tá? Nós vamos trabalhar com um abotoamento agora de 4 centímetros. Para eu ter um abotoamento grande assim, geralmente o botão também já é um botão um pouco maior, então por isso ele é utilizado em peças, né, mais tipo casacos mesmo, né? Para eu ter um abotoamento de 4 centímetros, eu vou precisar então de um transpasse de 2 centímetros. E é isso que nós vamos utilizar como exemplo a nossa basezinha aqui também de blusa para mostrar esse estudo para vocês. Então vamos lá, né? Estou com a minha base prontinha, meu abotoamento vai ter 4 centímetros, vou programar então o transpasse já com 2 centímetros. Porque o botão, né, só lembrando, ele vai estar aqui no centro-frente da minha base. Então 2 centímetros dos 4 já está aqui na base, né? Eu preciso aumentar mais 2. Então venho aqui, vou colocar os meus 2 centímetros. Embaixo também. E já vou traçar como ficará meu novo molde aqui. Então já estou com o meu abotoamento pronto, porque eu já aumentei os 2 centímetros do transpasse, tá? Isso aqui vai sumir. Ele é um abotoamento, né, postiço para eu fazer o forro, tá? O abotoamento que na verdade foi inteiro, porque ele vai continuar no mesmo molde da minha frente. Vou fazer agora a simulação do estudo desse revel, ou seja, dessa limpeza. Mas antes eu já vou programar aqui 1 centímetro de costura que eu preciso ter para costurar, né, essa parte da frente no revel, no forro desse abotoamento. Então, coloquei os 2. Opa, ficou tortinho aqui, deixa eu refazer essa parte de cima. Ficou os 2 centímetros do transpasse e depois eu coloquei mais 1 centímetro de costura, tá? Então, aqui estaria pronto essa parte. E eu vou simular agora o meu revel, né, que é a minha limpeza desse transpasse. O revel é interessante que ele sai aqui do ombro. Então eu vou sair com ele no início dessa primeira pence. Como o meu abotoamento tem aqui 4 centímetros, eu vou colocar ele
com 5 centímetros mais ou menos e pôr já mais um de costura. Então, eu vou colocar 6 centímetros, lembrando que saindo a partir aqui de onde está o final do abotoamento, sem considerar a costura, tá? Venho aqui, ó, marquei 6 centímetros. Isso aqui, gente, não é uma regra, tá? É só uma interpretação, tá? Ele não pode ter menos de 5, porque o abotoamento precisa de 4. Eu tenho que ter mais um de costura para costurar na parte do forro que eu for ter aqui, né? Eu jogo 1 centímetro a mais com uma margem de segurança. Venho aqui embaixo também, a partir da linha do meu molde, não com a costura, né? Entro os mesmos 6 centímetros e traço o meu revel. Eu gosto de trazer ele retinho até aqui a linha de busto, ou a linha da cava, né? Posso ir retinho. E vou fazer uma curva, usando a minha curva de alfaiate, ó, tangenciando nessa linha aqui e levando até o ombro. Faço isso, ó. E tá pronto o meu revel, tá? Preciso aqui depois, né, refazer essa parte do degolo de acordo com o tipo de decote ou de gola que eu for colocar, né? Isso vai depender do estudo da gola depois, né, para dar esses acabamentos, tá? Mas aqui vocês vão entender o seguinte, eu vou ter 2 moldes separados com esse tipo de acabamento pro abotoamento com revel, tá? Eu vou ter esse molde todo inteiro aqui, que é a minha frente, já com o abotoamento programado, né? Então, sai esse moldezinho todo aqui. Fazendo só um esboçozinho aqui, tá, gente? Bem a mão livre. E vou ter que tirar também o moldezinho agora só daqui, ó, desse revel que eu construí até aqui na frente, tá? Então, tem o molde da parte da frente e tenho o moldezinho do revel. Lembrando que essa parte do revel é a parte que eu vou costurar aqui por dentro para dar o acabamento, tá? Outra coisa importante que eu já venho falando nos outros vídeos de interpretação, né? Colocar o fio na peça, o fio reto, paralelo ao centro-frente, tá? Em todos os 3 modelos que eu mostrei para vocês, dos abotoamentos, tanto na base, fio reto, paralelo ao centro-frente, quanto na limpeza ou no abotoamento postiço, como o anterior, né? Coloco o nome da peça que eu estiver desenvolvendo nessa interpretação, né? Aqui eu utilizei só para um estudo uma base, né, de modelagem feminina com pence, mas poderia ser uma blusa social, um blazer feminino, casaco, enfim, né? A peça que você desenvolvendo, o nome do modelo, o tamanho que você utilizou de base para desenvolver essa modelagem. No caso, nós trabalhamos com a base tamanho 40, né? A parte do molde que você fez, né? Essa aqui, por exemplo, é a frente. Essa aqui é a limpeza do abotoamento, né? No anterior nós tivemos abotoamento frente, enfim, né? Que parte da modelagem aquele molde representa e quantas vezes que vai ser cortado, tá? No caso do abotoamento postiço, né, vamos cortar 2 vezes, porque ele tanto faz o molde para o lado direito quanto para o lado esquerdo, ele tem uma simetria, né? Então, vou cortar ele 2 vezes, uma vez para o lado direito e uma vez para o lado esquerdo. Esses aqui é um par porque eles são assimétricos os lados, então eu preciso criar um espelhamento na hora de fazer este corte. Enfim, gente, era esse estudo que eu queria trazer para vocês de possibilidades de abotoamento, consideração dos transpasses, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, né, não deixem de curtir, né? Aproveita, compartilha aí também com a mãe, com a tia, com a vizinha, né? Com as pessoas que gostam de modelagem, que gostam de costura, né? Vamos fazer o nosso canal crescer e ajudar a gente aí fazendo esse estudo que é tão gostoso. Espero que vocês estejam aprendendo aqui também, tá? Muito obrigado e até a próxima semana.